Bom, vou começar me apresentando. Eu sou o Matheus Cunha, né, primeiro tenente do Exército, estou no meu 5º ano do Instituto Militar de Engenharia. Comecei minha trajetória de estudos lá com 15 anos de idade, na turminha Colégio Naval Epicar, sonhando já com o IME, mas era uma realidade muito distante para mim, muito distante, muito distante. E aí, cara, com muita dificuldade, saindo de um colégio fraco, comecei desde o zero ali. Eu lembro que abrir a prova do Colégio Naval a primeira vez foi um desespero. Eu não sabia fazer uma questão, mano. Não sabia nem onde colocar meu nome. Desesperador. Mas vencendo muitas dificuldades, muitas barreiras. Escutei muitas vezes que aquilo não era para mim. Ah, cara, tu é burrão, isso aí não é para você não. Mas eu nunca dei ouvido a essas pessoas. E eu sempre falei, não, é pelo esforço, é pela dedicação, é por estar aqui, ó, 8 horas da noite. É isso mesmo, é pelo sacrifício. E vai dar certo. E continuei estudando nessa trajetória, obtive erros e acertos, e hoje a gente, com um pouco mais de experiência, a galera que me conhece, me acompanha no Instagram, sabe da minha trajetória, sendo aprovado aí desde o Colégio Naval, EPICAR, passei na EAR também, FEFON, SpaceX, IME, até o ITA. Então, com toda essa bagagem, desde quando eu entrei no IME, no primeiro ano, eu já trabalhava preparando os alunos para os vestibulares militares, e já com 4 anos de experiência lá no IME, indo para o meu último ano da minha formação, a gente vai colhendo algumas experiências e vendo coisas, cara, que nós acertamos, que nós erramos, e vamos passando isso para os alunos de modo que eles não errem e encurtem o caminho. Eu levei 4 anos para passar no IME, contando aqui brevemente um pouco da minha trajetória. 4 anos. Cara, olhando para trás, eu poderia ter encurtado esses 4 anos em 2 anos, mas eu não tinha ninguém na época com experiência suficiente para virar para mim e falar coisas que eu vou ao longo desses 4 dias aqui falar para vocês, tá certo? Então, dando um início aqui ao nosso intensivão, muitas outras coisas eu vou comentar com vocês, erros e acertos ao longo da semana, então participe de todas as aulas, tá bom? É muito fundamental. E aqui, como nós podemos ver aí no chat, cara, tem pessoas aí que querem os mais variados concursos, desde a EAR até a IMITA. Essa aula é para todo mundo. Por quê? Porque nessa aula, cara, a gente vai não só ver a física propriamente, mas nós vamos falar como evoluir nas matérias e identificar alguns pontos de falha, não só hoje, mas nos outros dias também. Então, cria muita expectativa porque o conteúdo está muito top. Agora, falando de uma maneira um pouco mais específica, cara, dos objetivos da semana, com relação ao intensivo de física, vai ser dar um panorama geral de física. Então, desde concurso como Colégio Naval, que cai física, passando por EAR, FEFON, SpaceX, até IMITA, você tem que ter esse panorama muito bem solidificado na sua cabeça, tá certo? E dentro desse panorama, nós temos, anota aí, 3 grandes frentes de física. A primeira frente é a frente de mecânica. A segunda frente é a frente de termologia. E a terceira frente é a frente de eletricidade, tá bom? Na aula de hoje, cara, nós vamos começar falando sobre mecânica. Então, vou compartilhar a tela aí com vocês, para vocês terem uma noção, beleza? Então, ó, compartilhar minha tela aí com vocês. Tá todo mundo conseguindo enxergar a tela aí? Comenta no chat aí, se vocês estão conseguindo enxergar a tela. Primeira parte, show de bola. Primeira parte da física que nós vamos estudar é a parte de mecânica. E por que é a primeira coisa que nós estudamos? Porque é o conteúdo mais antigo que foi desenvolvido. Como é que a mecânica surgiu no mundo? Lá nos primórdios, que a gente não tinha muito bem o conceito de física, isso ainda estava sendo meio que desenvolvido, as pessoas começaram a olhar para o céu e tentar entender os astros. Começaram a olhar de uma maneira geral para o mundo, a gente pode dizer assim, entender como que as coisas funcionavam. As pessoas começaram a pensar, bom, o movimento do Sol, dos planetas, dos astros, não deve ser algo tão aleatório assim, tem que ter uma lógica. E observando os astros, essas pessoas começaram a estudar o que nós falamos que é a mecânica. Então, o que é a mecânica? É a parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos, como, por exemplo, os astros e planetas.
como eu já disse, que foram os primeiros alvos de estudo. E na mecânica, nós temos tópicos que são relevantes. E dentro desses tópicos, nós temos introdução à cinemática, movimento circular, cinemática vetorial, lançamento oblíquo, dinâmica, dinâmica do movimento circular, trabalho, potência, energia, quantidade de movimento e conservação. Isso cai muito na PRF, tá? Então, o pessoal que vai fazer a prova da PRF, isso cai bastante, essa parte de trabalho, potência, energia e quantidade de movimento. Hidrostática e hidrodinâmica, que são dois tópicos que não fazem bem parte de mecânica, mas nós adicionamos dentro desse contexto, tá? E se a gente for dividir esses conteúdos por bloco, uma coisa, não precisa se preocupar em anotar tudo isso, não. Te dá o bizu, tira um print da tela, que você ganha tempo, tá? E aqui já faço uma pausa para falar a primeira dica de como estudar online. Se você está estudando online, até mesmo no presencial, tá? Não precisa ficar se prendendo muito a escrever tudo que você está vendo ou ouvindo. Presta atenção, eu quero a sua atenção. Então, por exemplo, quando eu estava lá no presencial, eu achava algo muito bacana, eu tirava uma foto do quadro. E aí, depois que eu tirava essa foto do quadro, eu anotava no meu bisuário, que é um assunto que a gente vai falar lá na frente. Eu vou te mostrar o que é bisuário, como usar bisuário, por que bisuário é importante, mas já fica com essa informação na cabeça. E quando eu estava lá em 2020, era ano de pandemia, eu só tinha um online para estudar. Então, eu não ficava muito me preocupando em anotar, até porque a aula eu conseguia voltar, né? Então, o que eu fazia? Eu tirava um print da tela e, se aquilo fosse importante, depois eu transcrevia para o meu caderno ou para o meu bisuário. Então, o que eu preciso de você aqui é muita atenção. Beleza? Na hora que for para anotar, eu falo. Então, dando continuidade. Então, cara, a gente tem esses tópicos aí. E esses tópicos eu já coloquei em ordem de conhecimento. O que é a ordem de conhecimento? É uma sequência lógica que é bom você estudar para que você tenha um bom entendimento da matéria. E se nós formos dividir esses blocos de conhecimento, né, dividir essas matérias por bloco, nós temos basicamente 1, 2, 3, 4, 5 blocos. O primeiro bloco é o bloco em vermelho, que fecha um grupo de conhecimento, que são as primeiras coisas que você tem que estudar. O segundo bloco está ali em verde, parte de dinâmica e dinâmica do movimento circular. Terceiro bloco, trabalho, potência e energia, que é um assunto que cai muito, muito. Se você pudesse falar, cara, estuda um assunto, trabalho, potência e energia, cai muito, tá bom? Então eu colocaria um asterisco nessa matéria, vale a pena. A aula vai ser disponibilizada para assistir depois? Vai, a aula está sendo gravada, porém, essa aula vai ser disponibilizada para quem assistir depois, quem estiver aqui na aula, tá? Então, eu vou priorizar quem está aqui na aula. Então, fica até o final se você quiser receber essa aula aí gravada, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Valorização do mérito, tá? Vocês estão aqui se esforçando, se dedicando, estando 8 horas da noite no intensivão. Então, cara, vocês são merecedores e vão receber a aula gravada. Então, depois manda a mensagem ali no privado. Pô, mestre, eu participei da aula, que eu vou te mandar a aula gravada, tá bom? Não vou jogar essa aula no grupo, porque nem todo mundo que está no grupo está aqui na aula de hoje. Então, eu vou priorizar quem está aqui na aula de hoje. Tá, beleza. Casos individuais aí, ó, igual o Kaká falou, pode mandar no privado também, que a gente desenrola. Não tem problema nenhum, não. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Dando continuidade aqui. Essa parte aí, trabalho, potência e energia, cara, coloca um asterisco aí. Isso aqui tu tem que estudar muito. Por que eu falo isso? Existem algumas matérias que são importantes, mas que não caem tanto. E aí já entra uma segunda dica de estudo. Muitas pessoas falam assim, cara, quantas horas eu tenho que estudar tal matéria? Já viu essa pergunta? Cara, quantas horas eu tenho que ficar nesse tópico? Quando é que eu pulo de tópico? Já viu isso? Olha que interessante. Existem alguns tópicos, cara, que eu gosto de falar mais em produtividade do que em hora. Por quê? Porque existem tópicos que eu falo para você, ó, você tem que fazer 100 exercícios dessa matéria. E aí eu vou separar os 100 exercícios que você vai fazer. É melhor eu falar o que você tem que fazer, por vezes, do que a quantidade de horas que você tem que estudar. Ó, cara, estuda 1 hora essa matéria, mas em 1 hora você fez 3 exercícios. É suficiente? Às vezes não. Então, existem alguns tópicos, porque eu gosto de separar por relevância de matéria. Porque, por exemplo, trabalho, potência e energia é um assunto que cai muito. Então, obviamente, é um assunto que eu vou passar para você fazer muito mais exercício. Agora, movimento circular, cai, mas não cai tanto. Então, não vou ficar falando para você, cara, faz 300 exercícios disso. Não, faz uns 15, 20 ali até você entender como é que funciona e tá tudo bem. Então, isso já é uma dica não só para física, mas perceba, para qualquer matéria.
você vai fazer um concurso, cara, você tem que saber a relevância dos assuntos que caem na tua prova e separar o teu estudo por produtividade desses assuntos, pela relevância desses assuntos. Então, olha que dica fera, cara, anote isso daí no teu bisuário da vida. Qualquer coisa você aprende assim, tá certo? Até lá dentro do IME, eu fazendo as provas, eu estudo assim, pô. E dá certo, tá bom? E, cara, dentro desse contexto, a primeira coisa que nós estudamos na física é a cinemática. Então, já partindo aí para o nosso próximo tópico, que é a introdução à cinemática. Aí, na introdução à cinemática, nós estudamos dois tipos de movimento. Esses dois tipos de movimento serão base para tudo que a gente vai estudar lá na frente. Então, desde o nível mais básico até o nível mais avançado, cara, a gente vai usar esses dois tipos de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Com certeza você já escutou falar disso daí. É a primeira matéria que tu aprende em física, né? Talvez não tão profundo, talvez com uma base não tão boa, mas por alto ali, talvez você já tenha escutado sobre isso. Mas para que a gente consiga falar de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho que falar de três grandezas fundamentais, que são as grandezas que vão nos acompanhar ao longo de todo o estudo da mecânica. A primeira grandeza é conhecida como deslocamento. Tá vendo como é que eu estou indo desde a base e a gente vai subir no nível? Depois isso é uma outra dica que eu vou dar para vocês de como aprender uma matéria do zero. Olha lá, deslocamento. Deslocamento na física, nós representamos ele por uma paradinha chamada ΔS. Esse camarada aqui é o famoso delta. Tá vendo aí? Esse delta é nada mais, nada menos que variação. Então, toda vez que você vê um delta, você entende que é variação. E esse S? Toda vez que esse S aparecer aí, esse S representa espaço. Então, o meu deslocamento é uma variação do espaço. Show? E a velocidade? Ah, pô, cara, isso aí é tranquilo. Isso aí eu estudei lá na minha 8ª série. A velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, é a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. Show de bola? Tranquilo? Isso aí, galho fraco, né? E a aceleração? Ah, cara, a aceleração é a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Até aí, não tem tanta novidade pra gente, é ou não é? Mas é importante que você entenda esses conceitos. Lá na frente, às vezes, isso aqui vai ficar um pouquinho mais difícil. Exemplo, quando a gente estiver lá na turma IMITA, não é o caso agora, mas quando a gente estiver lá na turma IMITA, eu vou falar para você em velocidade não como um ΔS, eu vou falar que é uma derivada da posição em relação ao tempo. E a aceleração, vou falar para você que é uma derivada da velocidade em relação ao tempo. Caramba, já introduziu o conceito de derivada, mané. Pois é, mas é lá na frente. Mas para que você entenda até o lá na frente, esse básico é muito importante. Então vamos lá. No mundo, as pessoas começaram a definir essas grandezas. Então chegou alguém lá e falou assim, ó, deslocamento, velocidade e aceleração. Só que cada um começou a colocar numa unidade diferente. Um colocava em quilômetro, outro colocava em hectômetro, outro colocava em metro, outro colocava... Aí o nego chegou e falou assim, ô, vamos parar com essa bagunça aí. Cada um vai colocar na mesma unidade. E esse sistema de unidade ficou conhecido como Sistema Internacional de Unidades. É o famoso SI. Então, quando você está lendo lá um enunciado, não sei o que, está no SI, quer dizer que todas aquelas grandezas estão no Sistema Internacional de Unidades. E no Sistema Internacional de Unidades, o deslocamento, que é o nosso espaço, é medido em metro, que é esse Mzinho. E o tempo, em segundo. Então, velocidade, se é espaço por tempo, é metro por segundo. Ó, que beleza. E a aceleração? Bom, a aceleração não é a velocidade, que é metro por segundo por tempo? Então é metro por segundo ao quadrado. Então, no Sistema Internacional de Unidades, essas são as unidades. Então, deslocamento é metro, velocidade metro por segundo e aceleração metro por segundo ao quadrado. A velocidade metro por segundo não é tão comum. Para a gente é mais comum quilômetro por hora. Né? Você está ali no carro, aí você vê lá, 80 km por hora.
é mais comum para a gente, tá? Mas no sistema internacional é metro por segundo. Tudo bem? E aí, entendendo essas grandezas fundamentais, nós somos plenamente capazes de entender os tipos de movimento que serão base para o nosso avançar na física. O primeiro movimento é o movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? É um movimento que tem 3 propriedades, como você pode ler aí, ó. Primeira, trajetória, como o próprio nome já sugere, retilínea. O que é isso? É uma reta, ó, seguindo uma reta, sem fazer curvas. Segundo, velocidade constante. Então a velocidade não varia, é a mesma. Exemplo, você está ali dirigindo o carro ou de carona e o carro está a 80 km por hora em uma estrada reta. Esse movimento é retilíneo e uniforme. E a aceleração é zero. Não tem aceleração. Agora, o movimento retilíneo uniformemente variado também tem 3 características. A primeira, trajetória, obviamente, como o próprio nome sugere, retilínea. Segunda característica, a velocidade varia de forma constante com o tempo. Terceiro, a aceleração é constante e diferente de zero. Então, até agora a gente não fez muita conta, né? Foi mais um papinho, mais relembrando coisas que você já viu. Então, cara, bora agora partir para o que a galera gosta, que é a conta. Mas antes de partirmos para a conta, existe uma coisa muito relevante para se falar, que a gente vai observar, inclusive, nos exercícios. E a primeira coisa é a física, e eu vou reforçar isso ao longo de todos os dias. É uma matéria que é escrita em linguagem matemática. Então, é impossível, eu repito, é impossível aprender física sem ter uma base em matemática. Por quê? Porque a física ela é escrita em linguagem matemática. As equações da física é uma forma de matemática. É uma forma de escrever uma equação que você aprendeu lá na matemática, só que com uma roupagem de física. Beleza? E aí, quando a galera pergunta, cara, então me dá bizu aí, quais tópicos de matemática básica, por exemplo, eu tenho que estudar para entender essa física? Então, ó, anota aí. Primeira coisa, produtos notáveis e fatoração. Importante. Expressões algébricas, saber mexer com isso. É importante. Frações algébricas também é muito importante. Você vai ver o quanto isso vai ser relevante. Agora, em cinemática, existem, eu diria que 4 tópicos da matemática básica que são, cara, primordiais, que é função do primeiro grau e equação do primeiro grau, função do segundo grau e equação do segundo grau. E quando nós falamos em função, inclusive saber plotar o gráfico. E a gente vai ver isso nos exercícios. Mas esses 4 tópicos, função do primeiro e do segundo grau e equação do primeiro e do segundo grau, cara, é a chave para você voar e resolver qualquer questão de cinemática. Nesse nível mais básico aqui. Que é o que vai cair na tua prova, tá bom? Lá na faculdade, quando tu estiver lá dentro do IME, aí, meu irmão, aí a brincadeira começa a pegar fogo, filho, é a dança das cadeiras. Entendeu? Tu, um monte de coisa voando, tu não entendendo nada, mas deixa para depois. Depois que você passar, você se preocupa. Por enquanto, é só isso aí que tu precisa. Tá certo? Então vamos lá, vamos para conta, vamos para matemática. O nego tá, porra, já quase se mordendo aí. Vamos para matemática. Movimento retilíneo uniforme. Existe uma equação. Tranquilo, né? Só tem uma equação. Que equação é essa? Função horária da posição. E qual é a função horária da posição? Aí nego fala, é a fórmula do sorvete. Já ouviu isso aí? Galera do Enem, né? Fórmula do sorvete. Pô, que mané sorvete, rapaz? Ó, S é igual a S0 mais VT. Tu já viu isso no teu colégio? Eu vi, na época eu não entendi nada. Eu só vi, aceitei e falei, que merda é essa aí? Aí chegou a professora lá com seus 70, né, meu filho, é a fórmula do sorvete. Eu falei, que porra de sorvete, velho? Tá maluco? Eu, hein? Mas vambora. Olha lá, o que é o S? Cara, o S é posição, a nossa posição final. Lembra que S, a gente tá falando de posição? O S0. O S0 é a nossa posição o quê? Inicial. O V, vou puxar aqui, ó, é a nossa velocidade.
E lembra, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é o quê? É constante. E T é o nosso tempo. Que maravilha. Então, toda vez que tu vê uma parada, lá, sorvete, sorvetão, boate, Deus me livre, esquece isso daí, meu. Porra, a fórmula do sorvete, tá aqui, sorvete, o quê? Então é isso aí, mas vamos embora, ó. Toda vez que tu vê essa fórmula ou coisas parecidas com essa, tu tá diante de um movimento retilíneo uniforme. Só tem essa fórmula. Então caiu na questão, movimento retilíneo uniforme, meu amigo, taca isso que vai dar certo, tá bom? Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, são 3, tá? São 3. Lá na turma IMITA, aí que eu falei, lá no, eu vou falar que é uma só, porque as outras a gente vai chegar por derivada, mas aqui não é o caso, tá? Então aqui tu não precisa, vou fazer prova da escola naval, não precisa saber disso. Vou fazer prova da AFA, não precisa. Vou fazer prova da SPSEC, não precisa. Só em IMITA, bom? Em algumas coisas específicas. Então, o grosso ali, o grosso da coisa, não precisa, tá certo? Então vamos lá, ó, função horária da posição. É o famoso S, essa aqui é um pouquinho maior. É igual a S0 mais V0T mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Opa, negócio diferente aqui, né? É uma outra função. Então, quando você vê coisas dessa forma, você já sabe que estamos sob um movimento retilíneo uniformemente variável. Agora, a função horária da velocidade. Se fosse lá na turma IMITA, eu falaria assim, galera, deriva que tu vai chegar. ds sobre dt é a velocidade. Mas calma, aqui a gente só decora. E eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, só decorei, pô. E deu certo, tá certo, decora mesmo. E outro ponto, não só decora, aprende a aplicar. Show? Então vejo, anota aí um outro erro da galera. Querer decorar soluções. Filho, decorar soluções não dá certo. Te garanto, não dá certo. Tentei fazer isso alguma vez, não deu certo. O que dá certo é você entender o conteúdo. E aí você resolve qualquer prova, tá? Então, não entra nesse erro aí que eu vejo muitas pessoas entrando, bons alunos, de tentar decorar a solução. Decorar uma fórmula ou outra, normal. Faz parte, tem que decorar mesmo, tá? Por exemplo, eu decorei muita coisa na minha vida. Como é que eu sei que meu nome é Matheus? Minha mãe chegou para mim, moleque, falou, ó, teu nome é Matheus. Falei, pô, beleza, decorei. Pronto. Tá? Então, coisas assim tu tem que decorar na tua vida, mas ficar decorando questão, deixa eu ler aqui e decorar a solução. Isso não existe, pô. Entenda a solução, entenda os passos a passo. A gente vai trabalhar isso ao longo da semana, mas já fica essa outra dica aí valiosa para você. Função horária da velocidade. Fala que V é igual a V0 mais AT. V é igual a V0 mais AT. E, cara, o que é esse V igual a V0 mais AT? V, velocidade final. Toda vez que tiver um zero aí, é o famoso velocidade inicial. Esse A mantém, é a nossa aceleração. E o T é o nosso tempo, pô. Agora vamos relembrar, no sistema internacional, quais são as unidades? Velocidade, metro por segundo. Tempo, segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Ó, lá em cima, S, tu já sabe, posição final. S0, posição inicial. V0, velocidade inicial. T é o tempo e aceleração. O A é a aceleração. Show de bola? Última equação, equação de Torricelli. Fala que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa equação é muito bizu quando você não tem o tempo, por exemplo. Quando você não tem o tempo, essa equação é um bizu gigantesco, tá certo? Então, cara, no movimento retilíneo uniformemente variado, existem essas 3 equações. Função horária da posição, da velocidade e Torricelli. Movimento retilíneo uniforme, só a função horária da posição. Tudo bem? E aqui, cara, eu vou fazer um adendo. Lembra que eu falei que é muito importante você saber o que é função do primeiro e do segundo grau e equação do primeiro e do segundo grau? Por quê? Olha aqui no movimento uniforme. Você concorda comigo que isso daqui é uma equação do primeiro grau? Sim ou não? Então, graficamente, isso aqui é uma reta. Ou seja, em um gráfico, S por T, aquilo é uma reta. E aí você estuda isso aonde? Lá na tua matemática básica. A gente vai ver questões aqui hoje
sobre isso, tá bom? Cara, questões que, se você olhar o índice de acerto, é baixíssimo. E a gente vai ver aqui, desmistificar a questão e mostrar que a questão é tranquilaça. Agora, bora lá. Movimento retilíneo uniformemente variado. Concorda comigo que isso aqui é uma equação, cara, do segundo grau na variável tempo? Ah lá, o tempo não está ao quadrado? Então isso aqui é do segundo grau. E como isso é do segundo grau, o gráfico S por T, como a gente vai resolver depois, é uma parábola. E você vê isso lá na matemática básica. Depois tem lá no meu Instagram, vou lançar lá no grupo, todos os assuntos de matemática básica que você tem que saber para dominar não só a matemática, mas também a física, tá bom? Já fiz uma postagem muito antiga sobre isso, depois eu vou lançar isso lá no grupo do WhatsApp, para você já ficar esperto. Então, se você já observar que às vezes o teu problema está na matemática, cara, já corre atrás ali para papear isso daí. Beleza? Função horária da velocidade. Se você observar, em relação ao tempo, é do primeiro grau. Então, em um gráfico V por T, também é uma reta. Show de bola? O gráfico de Torricelli, a gente geralmente não trabalha, tá? Nesse nível do ensino médio. Concursos a nível médio aí a gente não trabalha, então não cai. Então não é o caso a gente tocar nesse assunto. O que cai de gráfico são essas três aí. Show de bola? Tranquilo? Tá dando para acompanhar até aí? Tamo junto? Todo mundo tá aí? Tá junto? Desde quem tá mais avançado a quem tá começando agora, tá todo mundo bem? Lança aí no chat aí. É isso aí, sem crise. Então vamos embora. Ó, primeiro exercício que a gente vai resolver. Já, cara, aqui é um exercício. Esse exercício estava na lista da reta final para o CFO CBMERG. Esse gráfico do Torricelli cai no IME? Não, não cai. Tá, Mariana? Isso aí não cai no IME. Tudo bem? Não cai. Só cai realmente os gráficos, como eu voltei aqui, ó, que eu destaquei, tá bom? Isso aí não cai, pode ficar tranquilo. Isso aí você vai ver lá no IME, lá no segundo ano do IME, lá já dentro, entendeu? Tá tranquilo, pode ficar sossegado. Essa questão aqui, ó, exercício resolvido 1, cara. Vamos fazer exercício, fazer questão. Sei que a galera vibra aí. Olha só. Esse exercício, cara, tava inclusive no reta final do CFO CBMERG, que eu coloquei. Obviamente não tava destacado assim bonitinho, tá? Era quase que uma pegadinha. Mas aqui eu destaquei algumas coisas para você observar. E o primeiro ponto, cara, que você tem que ter muita atenção nos exercícios é sobre a interpretação do exercício, a lei zero. Qual é a lei zero de fazer qualquer exercício? É ler e interpretar. É a lei zero. Primeira coisa que tu tem que fazer, primeiro passo, ler e interpretar. E a partir dessa leitura e dessa interpretação, você vai extrair os dados que você tem e depois se fazer uma pergunta, o que eu quero? Então anota aí, qual é a sequência para você resolver uma questão de física? Ou de qualquer assunto. Primeira coisa, parece óbvio, mas te garanto, não é tanto. É ler e interpretar. Por que eu tô falando isso? Porque eu já perdi muitas questões por ler rápido, sabe? Que você tá na hora da prova desesperado, lê e não entende direito. Já perdi questão por isso. Não só na época de concurso, mas lá dentro do IME também. E vocês que já fizeram concurso outros anos sabem que não tem desenrolo. Errou, filho. Tá certo? Então, primeiro passo, leia com calma e atenção. E interprete muito bem. Tá? Segundo passo, anote os dados que você tem. Isso é muito relevante e isso faz uma organização muito boa na tua questão. Então, por exemplo, a galera aí, Mariana aí que vai fazer a prova do IME, vai chegar lá na segunda fase do IME, cara, é muito bacana o corretor olhar a tua prova, e eu falo isso porque eu tenho aula com os teus professores que vão fazer a tua prova, e eles corrigem as provas lá do vestibular, ele olhar e falar assim, pô, a Mariana tá entendendo o que a questão quer. Ela leu, interpretou, anotou os dados, e ela se fez uma pergunta, o que a questão quer? E baseado nos dados, você responde o que a questão quer. Tá bom? Então, isso é uma sequência lógica que funciona muito bem. Ah lá, Giovana falou, a interpretação das questões exatas é uma das coisas mais complicadas, às vezes mais difícil que a própria conta. Isso é verdade. Muito verdade, tá? Muito verdade mesmo. Então, a primeira coisa é você interpretar. E facilita quando você tenta interpretar buscando os dados que a questão está te fornecendo. E no final, fazendo uma pequena pergunta, que muda muita coisa. O que a questão quer? Então, se você tem muita dificuldade, anota o que a questão quer. A questão quer isso. Dado os dados, como que eu saio dos dados e chego no que eu quero. É isso que a gente vai começar a resolver nas questões aqui. Então, olha lá, exercício resolvido 1. Considere um corpo que sai da posição S1, igual a 0, em T1, no tempo 1, até a posição S2, igual a 60 km, em T2.
e retorna para a posição S3 em 20 km em T3, conforme mostra a figura. Então estava lá o corpo no marco 0 no tempo 1. Foi para o marco de 60 km no tempo 2. E no marco de 20 km estava lá no tempo 3. Letra A. Determine o deslocamento do corpo do instante T1 a T2. Então, vamos lá. Letra A. O que é o nosso deslocamento? É o nosso ΔS. Então, o nosso ΔS do tempo 1 até o nosso tempo 2 foi exatamente o quê? De 0 a 60. Então, posso falar que a minha posição 2, o meu S2 menos a minha posição 1? Posso. Que é o meu 60 km menos 0. Ou seja, o meu ΔS do tempo 1 até o tempo 2 foi de 60 km. Tá aí. E aí, pô, tranquilo, né? Pelo amor de Deus. Galho fraco. Tá de boa. Letra B. O problema não tá aqui não, tá mais lá embaixo. Letra B. Termine o deslocamento do corpo do instante T2 até T3. O que ele pediu? O deslocamento. Ele pediu o módulo do deslocamento? Não. Ele pediu o deslocamento. Então, ó, Mariana aí que vai fazer a prova do IME, presta atenção nisso, cara. Os corretores tiram muito ponto se você errar, por exemplo, um sinal. O que ele quer? Ele não quer o meu deslocamento de T2 até T3? Isso daqui não é a nossa posição 3 menos a nossa posição 2? Sim ou não? Nossa posição 3 menos a nossa posição 2. A posição 3 é o quê? 20. E a posição 2? 60. Ah, então o meu deslocamento foi menos o quê? 40 km. Putz, tem um menos. Eu vejo, às vezes, alguns alunos errando justamente aqui. É um outro ponto, cara. Muitos alunos, eu botei essa questão para a galera resolver, muitas pessoas erraram. Porque eu pedia o deslocamento e a galera colocava só 40. Não é só 40, é menos 40. E adivinha, se isso fosse uma questão objetiva, esse 40 positivo estaria lá nas respostas. Aí o aluno desatento, ó, marcava. E aí é menos uma questão acertada. Tá bom, pessoal? Então, presta muita atenção nisso daí. O que esse menos significa? Significa que o corpo, ó, voltou. Então, olha lá, o Leonardo, ó, Leonardo Gonçalves falou, peraí, não entendi. Então, vamos de novo. Quando a gente fala em deslocamento, é a mesma coisa que a posição final menos a posição inicial. Se o valor der positivo ou negativo, tanto faz. Então, o deslocamento é o final menos o começo. Quando eu falo em módulo do deslocamento, eu quero saber só o positivo. Então, se fosse menos 40, eu quisesse o módulo de menos 40 é 40. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber o deslocamento. Então, deslocamento, o sinal negativo também entra, porque é o final menos inicial. O final não é o 20? Então é 20 menos 60. Tá bom? Ó, letra C. Determine o deslocamento do corpo do instante 1 até o 3. Então, ó, 1 bate no 2, do 2 bate no 3. Concorda que a soma dos dois deslocamentos anteriores? Ah, então o meu ΔS de T1 até o último instante é o deslocamento de T1 até T2, mais o deslocamento de T2 até T3, sim ou não? T1 até T2, T2 até T3. Não é a mesma coisa de 1 até 3? Então é só somar o quê? Os deslocamentos anteriores. Concorda? Então vai ser o 60 menos o 40, que é a mesma coisa que 20 km. Se você observar, qual é a distância do T1 até o T3? Não é o próprio 20? Então eu sei que o meu deslocamento do 1 a 3 é o próprio 20, que pode ser justamente a soma dos dois anteriores. Agora presta muita atenção. Letra D. Letra C foi o quê? Interpretação, lembra? O deslocamento do corpo de T1 a T3. Letra D. A distância percorrida pelo corpo do instante T1 até T3. E aí? Qual é a diferença de deslocamento para distância percorrida? Pequeno, né? Palavra pequena aí. Muda muita coisa? Quando a gente fala em distância percorrida, é todo o trajeto. Não é mais uma diferença de pontos. É tudo que ele percorreu no trajeto. O que ele percorreu do instante T1
até um instante T2. Fala para mim, o quanto ele percorreu? Ele não percorreu 60 km? Agora, do 2 para o 3, quanto ele percorreu? Quanto ele andou de estrada ali? 40 km. Sim ou não? Quanto ele percorreu de estrada. Tudo bem, eu não estou me preocupando se ele está voltando. Eu quero saber o quanto ele percorreu, quanto ele andou na estrada. Indo ou voltando? 40 km. Ah, então de T2 até T3, a distância percorrida, que é a mesma coisa que o módulo do deslocamento, para a galera que já lembra do que é módulo, foi de 40 km, que é o quanto de estrada ele rodou. Então, qual foi a distância percorrida de T1 até T3? Foi a distância de 1 a 2 e de 2 a 3. 60 mais 40, que é 100 km. Olha só, cara, que questão maneira. Primeiro ponto. Olha lá, Vitor, excelente, 100. Questão, ó, teoricamente simples, concorda? A gente não usou muita conta matemática, mas que tem uma interpretação muito minuciosa. E que se isso cai num concurso, cara, eu tenho certeza que muita gente vai varar. Principalmente se for uma prova discursiva. Objetiva também, cara. O nego vai olhar rapidão. Ih, mais uma, plau, varou, errou a questão. Então, olha como a interpretação, o primeiro passo, ler e interpretar, é extremamente relevante para você conseguir, ó, evoluir nas matérias. Tudo bem? Então, exercício 1 aí, ó, resolvido. Bora pro 2? Bora pro 2? Olha só, essa aí eu gosto muito. Entre os corredores de rua, é isso aí, meu filho. O termo pace é utilizado para indicar o intervalo de tempo em que o corredor percorre a distância de 1 km. Olha que maneiro. Um corredor, ó, só para conferir, deslocamento envolve sinal negativo. Perfeito. É isso aí mesmo. Um corredor que, durante uma corrida, teve pace médio de 5 minutos. O que significa isso? Que ele percorreu 1 quilômetro em 5 minutos. Então, toda vez aí, a galera que tá começando a correr, vai correr. Pô, a galera aí, ó. Corri 12 km ontem, pace 5,45. Olha lá. É mais um corredor, filho. É excelente, é isso mesmo. Então, olha só. O que é o pace? Pra galera de corrida aí já sabe, mas pra galera que vai entrar nas provas, nos concursos militares, vai aprender, porque lá vocês vão correr muito. O negócio é o seguinte, o pace, como o próprio enunciado fala, é o tempo que o corredor leva para percorrer 1 km. Então, esse corredor da questão percorreu 1 km em 5 minutos. Então, a gente fala que ele teve pace 5. Nessa corrida, a velocidade média é de... Ele quer em quilômetro por hora. Olha só que interessante. E aí a gente volta lá no conceito básico, lá nas grandezas fundamentais. Lá na grandeza fundamental, a gente lembra que a velocidade é o meu deslocamento sobre o meu intervalo de tempo. Sim ou não? Show de bola? Aí a questão falou que, ó, interpretei. O que ele quer? Ele quer velocidade. Aí qual é o dado que ele me deu? Pô, o dado que ele me deu é do deslocamento, que é 1 quilômetro, sobre o tempo, que é 5 minutos. Ó, coloquei os dados que ele me deu. Por enquanto, são os dados que ele me deu. Só que eu quero isso em quilômetro por hora. E aí entra um detalhe. Bom, quilômetro já tá. Mas minuto eu tenho que passar para hora. Ah, então eu sei que, por exemplo, 1 hora equivale a 60 minutos. Sim ou não? Então, 5 minutos equivale a X da hora. E aqui, lembra lá, regra de 3 simples. Assunto lá da matemática básica, cara. A gente multiplica cruzado, lembra dessa parada aí? Tu não sabe nem porquê, né? Tu só aceitou. Na época eu também. Aqui, ó, regra de 3, multiplica cruzado, faz o X. Eu falei, porra, por quê? Não importa, nem ela sabia. Mas ela só falava e aí tu aceita. E dá certo, tudo bem, tudo bem. Multiplica cruzado, ó, 60 vezes X é igual a 5. Ah, então X é igual a 1 sobre 12. Por que sobre 12? Ó, porque divide 5 com 60, sobra 12. Aqui resta 1, então 1 sobre 12. Show de bola? Tranquilo? Nem ela sabia, com certeza não sabia. Ah lá, então eu sei que 5 minutos equivale a 1/12 da hora. Ah, então no lugar de 5 minutos eu posso colocar 1 sobre 12. Pode. Ah, então isso aqui é 1 km
Pelo quê? 1/12. Da hora. Ah, então isso aqui, ó. Lembra lá, ó. Frações. Ih, rapaz, agora sugou. Repete o que está em cima, multiplica pelo inverso do que está de baixo. Na unidade, quilômetro por hora. E ali, ó, a Lívia já tinha falado há muito tempo, é 12 km por hora. É isso aí mesmo, excelente, ó, 12 km por hora. Dá pra gente gabarito letra C. Olha só, muito top. Ó, trabalhar com funções é muito bizu, muito. Tá vendo que eu não quis dividir 1 para 12? Deixa do jeito que tá, pô. Mais fácil, evita conta, evita erro. Outro bizu aí, ó. Tá bom? E o Vinícius lançou, ó, trabalhar com frações, cara. Por vezes é muito melhor do que você sair rachando e fazendo conta. Tá bom? Bizu muito grande. Então, ó, até a Mariana aí falou que vai fazer prova do IME, a galera que vai fazer prova do IME, prova discursiva. Nunca faça a conta no começo. Carrega a conta, ó. Estratégia de prova discursiva do IME. Isso aqui é, meu amigo, isso aqui é um mel que ninguém fala, tá? Isso aqui é só papo de aprovado. Ó, faz todas as contas e não resolve nenhuma. Deixa tudo sobre fração, tudo. Carrega a conta, ó. Carrega, 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 e no final você resolve. Por quê? Na prova discursiva do IME, se você errar lá no começo, você vai carregar o erro todo. Aí sabe o que o corretor vai fazer? Ó? Vai zerar a tua questão. Então, ó, carrega a conta, porque ele vai dando gaivota. Ó, acertou o primeiro passo, acertou o segundo, acertou o terceiro. Aí chega lá no final, você faz a conta. Porque se você errar a conta, tu vai ganhar 0,8 na questão. Tu não vai perder ela toda. Beleza? Então, dica aí, ó, de quem for fazer a prova do INE. Então, morreu essa daí, rapaziada? 0,2? Tranquilo? Show de bola. Bora para 3. Questãozinha da EAR. Recente, ó, 2022. Em um barco que está imóvel em um lago a 2.448 metros de distância da margem, foram colocados 2 microfones, um acima e outro abaixo da superfície do lago. A questão é grande mesmo. Ambos interligados a um dispositivo para estabelecer um instante que o som é captado pelos microfones. Um tiro é disparado na margem e há um intervalo de 8,5 segundos entre as capturas do som feitas pelos microfones. Então tem um microfone no ar e um microfone na água. Todos eles na mesma vertical. Um tiro é disparado, o som, um vai por debaixo d'água e o outro pelo ar. E tem uma diferença de tempo. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar nesse local é 240 metros por segundo, qual é, em metro por segundo, a velocidade de propagação do som na água? Rapaziada, e aí? Questãozinha da EAR, cara, olha que maneiro. Parada é o seguinte. Nós temos aqui, ó, lembra, interpretação da questão. Eu vou ter aqui um microfone no ar e eu vou ter, ó, um microfone na água. E ambos os microfones estão à mesma distância da minha fonte sonora, que é um revólver. Essa distância é de 2.448 metros. Qual é a diferença? Que no microfone que está no ar, o som ele vai pelo ar. E a velocidade do som no ar é diferente da velocidade do som na água, porque os meios são diferentes. Por mais que você não soubesse isso, a questão nos disse isso. Então, ó, a interpretação da questão. A velocidade do som no ar é o quê? Dado da questão. Estou anotando. 240 o quê? Metros por segundo. E esse som ele também vai lá por debaixo d'água, que é quando o segundo microfone capta. Então, aqui, ó, lá por debaixo d'água. E qual que é essa velocidade? É o meu deslocamento, que é 2.448 metros, sobre o intervalo de tempo que o som leva para percorrer isso na água. Sim ou não? Olha que doideira. E olha só que bacana, cara. Ele fala o seguinte, que essa diferença de tempo é de 8,5 segundos. Então, o primeiro passo da questão, olha só como é que a gente consegue estruturar um pouco melhor isso. Vai ser determinar o tempo que o som leva para percorrer 2.448 metros
no ar. Então, vou botar aqui tempo do ar. E aí, lembra lá do conceito de velocidade, que é o que a gente está vendo ainda? Grandeza fundamental. Velocidade do som no ar vai ser o meu deslocamento no ar sobre o intervalo de tempo no ar. Aí, ó, o que eu quero? Eu quero o ΔT do ar. Qual é o dado que eu tenho? Da velocidade, que a velocidade no ar é 240 metros por segundo. A distância, 2.448. Show de bola? E aqui a gente resolve o intervalo de tempo no ar. Aí, ó, mais uma vez, alguém tinha dado bizu aí. Intervalo de tempo no ar. Vamos deixar em forma de fração, ó. É 2.448 sobre 240. O quê? Segundos. Unidade, segundos. Muito importante. E agora o segundo passo. Qual é o segundo passo? É determinar o tempo que o som leva na água. Porque a gente sabe que existe uma diferença de 8,5 segundos. E a pergunta que vai é o seguinte, preste atenção. O enunciado só falou o seguinte, que a diferença entre o tempo da captura feita é de 8,5 segundos. Mas é 8,5 segundos para mais ou para menos? O que eu quero dizer com isso? Leva menos tempo para o som percorrer na água do que no ar ou o contrário? E aí? O que vocês me dizem? É mais rápido o som na água ou no ar? Porque, concorda? A diferença é de 8,5. Então, eu posso falar, a água é mais rápido. Então, ela vai percorrer um tempo de 8,5 segundos a menos. Aí a gente pode pensar, não, no ar é mais rápido. Porque, então, na água vai percorrer um tempo de 8,5 segundos a mais. Agora, olha lá, galera. Conceito básico aqui, ó. Olha a importância dos conceitos fundamentais. Se você observar, vou falar o conceito e depois vou mostrar a rataria da prova. Isso aqui é a rataria de quem já está há alguns anos aí, né? Olha só. Primeiro conceito. O som, ele se propaga mais rapidamente em meios sólidos. Então, o som, ele se propaga mais rápido no sólido, depois mais rápido no líquido, ou melhor, mais rápido no sólido, depois mais devagar no líquido e mais devagar ainda no ar. Então, o ar é o que ele vai mais devagar. Pois é, muito contrário, né, do que a gente acha. A gente acha que no ar é mais rápido, não é não. Não é não. O ar é o meio que o som se propaga com a menor velocidade. Qual é o segundo meio com a menor velocidade? São os meios líquidos. E o meio mais rápido são os sólidos. Então, anota aí, ó. Isso é muito importante. Então, ó, a velocidade de propagação do som, anota aí, ó, bizu. Isso aqui entraria no meu bisuário. A velocidade do som no sólido é maior do que a velocidade do som no líquido, que é maior do que a velocidade do som no ar. Sim ou não? Agora, olha só, a rataria de prova. Olha para as alternativas. Existe alguma velocidade menor que 240, que é a velocidade do som no ar? Não, tudo é maior. Então, se é maior na água, é mais rápido. Então, se na água é mais rápido, leva menos tempo na água, que é mais rápido. Rataria de prova. Preciso saber disso? Não. Preciso saber desse bizu aí? Não. Olha para as alternativas, pô, tudo é maior que 240. Então, se a velocidade que está ali, que é a velocidade do som na água, que ele está me pedindo, tudo é maior que 240, pô, então quer dizer que na água é mais rápido. Fato. Então, se é mais rápido, leva menos tempo. Rataria de prova. Pô. Então, vamos lá, se é mais rápido. Isso significa que o intervalo de tempo no ar menos o intervalo de tempo na água é igual a 8,5 segundos. Então, o intervalo de tempo na água vai ser o quê? A do ar, que é 2.448 sobre 240, menos 8,5. Jeito bisurado, joga por fração, ó, 85 sobre 10. Por quê? Quando eu for tirar aqui, ó,
deixar todo mundo sobre o mesmo denominador, eu só multiplico esse cara por 24 e eu multiplico esse cara aqui por 1. Ah, então o intervalo de tempo na água, quando tu for fazer essa continha aí, vai dar pra gente 2.448 menos 2.040 sobre 240, que é a mesma coisa de 408 sobre 240 segundos. Olha que maravilha. Show de bola ou não? Tranquilo? E aí, o que a gente faz, cara? Esses bizus servem para pré? Para tudo, filho. Para tudo, para a vida. Para a vida, não é só para concurso, não é para a vida. Rataria na vida. Tanto aqui dentro, aqui fora, quanto lá dentro. Para a vida. Ó. Então, olha só, o que a gente quer? A gente não quer a velocidade do som na água? O que é a velocidade? É o meu deslocamento, 2.448, sobre quem? Sobre o tempo, que é 408 sobre 240. Tá vendo como eu deixo tudo sob fração, eu não saio fazendo conta? Isso evita você errar a conta. E aí, no final, que a gente faz a conta. Bizu, cara. Bizu. Só falo isso para meus alunos, tá? Faça a conta tudo no final. Deixa tudo sobre fração, tá certo? Isso evita demais você errar besteira. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Repete a primeira, lembra lá? E multiplica pelo inverso da segunda. Por quê? Meu amigo, aceita. Aceita, é isso aí, ó. Aí, ó, tu vai fazer essa continha na tua casa, já entra aqui, ó. Mais uma dica, olha quanta dica que eu tô te dando. Quando você estiver estudando, cara, agora presta muita atenção, preciso da tua atenção máxima aqui. Quando você estiver estudando e estiver fazendo conta, não fica fazendo conta na calculadora. Não fica. Hoje eu faço, mas eu já passei, tá? Quando eu tava aí, eu fazia e me ferrei. Então eu tô falando de um erro meu. Eu tô passando para vocês não errarem. Faz a conta na mão ali, ó. Porque no dia da prova tu não vai ter calculadora, pô. Hoje eu posso fazer na calculadora porque lá dentro do IME a gente usa a calculadora. O professor deixa tu fazer conta no telefone, é mais tranquilo. Mas no concurso não. Então, no concurso, cara, faz na mão mesmo, tá bom? Então treina fazer isso na mão. Eu vejo muitos alunos que sabem resolver a questão e erram. Ah, errei uma conta. Tá bom, mas a conta no dia do concurso tu fica reprovado. E aí, às vezes, a diferença de você tá dentro, tá fora é uma questão, duas. Então, cara, faz a conta na mão mesmo. Tá certo? É chato, mas é muito importante tu treinar isso. Mais uma dica valiosíssima. Aí, ó, mas obviamente, né, pô, já passei, pô, tô velho, tô cansado, fiz a conta na calculadora, confesso, essa eu confesso. Isso aí vai dar pra gente, ó, 1.440 metros por segundo. Tudo bem? Dá pra gente gabarito letra C. Olha que questão maneira, cara. Show de bola. Todo mundo pegou ela? Anotou? Tirou um print da tela aí? Então bora ganhar tempo, vamos? Vamos pra próxima? Ó, Colégio Naval 2024 pega um aluno do Colégio Naval, excelente, ao praticar treinamento físico militar, desloca-se do colégio ao clube, distante 4 km em 20 minutos. Primeira coisa é ler a questão, leia tudo. E continua seu deslocamento do clube ao shopping. Que isso, aluno? Distante 2 km, com uma velocidade V. Tá bom, V. Tá lá. Sabendo que a velocidade média do aluno no trajeto clube-shopping, ou seja, do trajeto todo, foi de 12 km por hora, qual o módulo da velocidade V em km por hora no trajeto clube-shopping, no meio do caminho? Li tudo, interpretei, tá bom. O que eu vou fazer agora? Começar a estruturar minha questão, anotando os dados, para depois, a gente, através dos dados, fazer uma pergunta, o que eu quero? Aí eu olho para o dado e chego na resposta. Então vamos lá, olha só. Estava lá o aluno do Colégio Naval, tranquilo, ele estava lá no colégio dele. Então tá lá no colégio. Aí lá no colégio dele, ele faz o seguinte, ele vai caminhando, saltitando, sei lá que o aluno faz lá, e chega no clube. Aí do clube, não satisfeito, ele vai dar um passeio no shopping. Tá certo? Vai dar um passeio no shopping. Olha só que interessante, cara. Do colégio ao clube, o enunciado fala pra gente que teve um deslocamento de 4 km. Então, ó, delta S aí, ó. 4 km. Na primeira parte do percurso. Em um tempo, aqui, ó, num delta T, de 20 minutos. Mas a gente que já está
um pouco mais safo, a gente olha lá, ó, lá no final, qual o módulo da velocidade em quilômetro por hora. Então, esse tempo em minuto, em algum momento, eu vou ter que passar para hora. Né? Então, vamos passar logo agora. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, 20 minutos é um terço da hora, concorda? 20, 20, 20, 60. Então, 20 minutos é um terço da hora. Então, esses 20 minutos aí, ó, é um terço da hora. Todo mundo pegou esse passo? Tranquilo isso daí? Show de bola. Então, do colégio ao clube tem um deslocamento de 4 km e um intervalo de tempo de um terço da hora. E do clube ao shopping? Olha lá, um delta S de 2 km. E qual o tempo? Eu não sei. Um tempo T. O enunciado não fala. Então, T horas. Olha que beleza. T horas. Só que olha só que legal. Se a gente for parar para pensar, durante todo o trajeto do colégio até o shopping, qual foi o nosso delta S? A 4 mais 2. Então, foi 6 km. E do colégio ao shopping, qual foi o nosso delta T? Um terço mais o tempo do clube ao shopping. Um terço mais T. O T eu não sei. A gente vai descobrir depois. E ele fala o seguinte, ó. Sabendo que a velocidade média do aluno do colégio ao shopping, do trajeto inteiro, foi 12 km por hora. Ah, então eu sei que a velocidade de todo esse trajeto, que é a divisão desses caras, foi igual a 12. Pegou isso aí? Tá comigo ou não tá? Olha lá. Então, 6 dividido por um terço mais T é igual a 12. Lembra que eu falei lá no começo que expressões algébricas é algo muito relevante para você aprender? Olha aí, uma expressão algébrica. Sim ou não? Agora, bora na rataria. Pega todo esse bloco aqui embaixo, passa lá para cima multiplicando e pega esse 12 que está aqui e joga lá para baixo. Isso aqui não vai ficar 6 sobre 12. Lembra de frações, que é importante, que eu falei também? É igual a 1 terço mais T. Pegou esse passo. Pega lá o denominador, passa lá para cima multiplicando. E você pega o que está lá na direita da equação e passa para baixo dividindo. Ah, então 6 sobre 12 é o que para gente? Ó, divide aqui, ó. Sobra 1 e aqui, resta 2. Ah, então o meu tempo, pô, é meio menos um terço. Beleza, né? E aqui vai dar o quê? 3 menos 2, tudo sobre 6. Ah, então o tempo é um sexto da hora. Então aquele tempo do clube ao shopping é um sexto da hora. Sim ou não? Pegou esse passo? Pega ali, tá lá embaixo, joga para cima multiplicando. Tá lá em cima o 12, passa para baixo dividindo. Lá da nossa matemática básica. Então resolve essa equação do primeiro grau na variável t, descobre que o tempo é um sexto da hora. Ah, então se o tempo é um sexto da hora, ó, qual que é a minha velocidade média do clube ao shopping, que é a divisão disso daqui? Ah, é a mesma coisa que 2 dividido por um sexto. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 vezes 6, que dá 12. 12 o quê? Quilômetros por hora. Ó, que maravilha, filho, gabarito letra C. Sempre, sempre a letra C. Entendeu? Olha que bacana, cara. Como é que a gente consegue estruturar a questão de uma maneira muito mais simples, né? Colégio, clube e shopping. Então a gente dividiu os trajetos como o enunciado propôs, através de uma interpretação, fomos colocando os dados que o enunciado foi nos fornecendo. Através disso, a gente se pergunta o que a questão quer, volta nos dados e joga. Aí, ó, daria para resolver com o conceito de velocidade média? Daria também. V1 mais V2 sobre 2, né? Com certeza. Mas aqui a gente está indo mais minucioso. Isso aí já é o bizu, né? Isso aí já é aquele bizu da rataria. Mas daria também, com certeza. Mas vai precisar sair da live? Tranquilo, sem problema nenhum. É só mandar mensagem, manda mensagem depois lá no privado, a galera que participou, tá? Mandando, Rô, participei da aula lá, pô, queria acesso à aula gravada aqui, que eu disponibilizo para vocês. Tudo bem? Show de bola? Ó, próximo exercício, 5. Estamos acabando, faltam 5, 6, 7, 8. A gente acaba no exercício 8. Um corpo obedece à equação. Aí olha a equação aí. Onde S está em metros e T em segundos. Primeira coisa, que equação é essa? Que tipo de movimento é esse? Pergunta da letra A. Movimento é uniforme ou uniformemente variado?
Essa equação não se parece uma equação S é igual a S0 mais VT? Sim ou não? Ah, então isso aqui, ó, como o Vinícius falou aí, é um movimento que retilíneo uniformemente. Movimento retilíneo uniforme. Ah, então beleza. Então letra A, a gente sabe que é um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque é igualzinho S é igual a S0 mais VT, MR1. Tudo de bola. Letra B. O espaço inicial e a velocidade escalar do corpo. Aí a gente lembra, pô, movimento uniforme, né? Retilíneo uniforme. O movimento é retilíneo, é uma reta, a velocidade é constante e a aceleração é zero. Então vamos comparar as equações? Qual é a equação geral? S é igual a S0 mais VT. E o que a gente tem? S é igual a 30 menos 6 vezes T. Então, ó, como a galera já respondeu, o Vitor respondeu aí, ó, tá certo. Vamos comparar termo a termo? Quem é o S0? É o 30. No sistema internacional, o quê? Qual a unidade? Metro. E a velocidade? 6. Não, menos 6. Sistema internacional, metro por segundo. Show de bola? Tranquilo aí? Então, bacana, muito bom. Letra C. O espaço do corpo para T igual a 2 segundos. Como é que a gente descobre isso? Bom, pega lá a nossa equação, ó. E ele não quer o espaço, ou seja, o nosso S, para T igual a 2 segundos? Então, substitui. Então, ó, para T igual a 2 segundos, olha que maravilha. O meu S é igual a 30 menos 6 vezes 2, que é o famoso 30 menos 12. Sim ou não? E aí, fazendo essa continha, pô, não é a mesma coisa que 30 menos 10 menos 2? Ah, então é a mesma coisa que 20 menos 2, que é o famoso o quê? 18. 18 metros. De bola? Tranquilo? Letra D. Um instante que o corpo passa pela origem. Então, cara, vamos lá. Um instante que o corpo passa pela origem. Você concorda comigo que o instante que o corpo passa pela origem é quando o nosso S é igual a zero? S igual a zero é a origem do movimento. Então, substitui no lugar lá do S, zero. Então, zero é igual a 30 menos 6t. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Lembra que eu falei que é importante? Então, ó, o t vai ser 30 sobre 6, que é 5 segundos. E letra E, aqui é importante demais. E a gente vai ver na próxima questão, que é um exercício da SpaceX, que caiu em 2019. É a mesma coisa. Desenhe o gráfico S por T. Então, olha lá. S é igual a 30 menos 6t. Isso aqui, galera, é uma função, como o Vitor falou, afim, também conhecido como função do primeiro grau, que a gente vê lá na nossa matemática básica. E para a gente determinar a função do primeiro grau, a gente precisa de 2 pontos, porque o gráfico da função do primeiro grau é uma reta no plano. Então, quando a gente vai plotar aqui o nosso gráfico, o famoso S por T, eu preciso basicamente de 2 pontos. O primeiro ponto eu vou descobrir para quando S é zero. Então, para quando S for igual a zero, qual o valor do T? Ah, a gente já viu que o T é 5. E o segundo ponto, para quando T for igual a zero, quem é o valor do meu S? É 30. Então, olha só, para S igual a zero, então está aqui na origem, o meu T é 5. Então, T é 5. E para T igual a zero, está lá na origem também, o meu S é 30. Opa, tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, o que eu faço com eles? Ligo os pontos. Então, tá aí, o gráfico plotado. Vale a pena estudar só depois de estudar funções de trigonometria física? Cara, vale a pena você estudar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Essa matemática básica, recomendo você estudar antes, tá bom? Recomendo você estudar antes. Agora, quando você chegar na matemática do seu ensino médio, aí você vai levando os dois em paralelo. Agora, matemática básica, eu recomendo você estudar antes de começar a estudar física. Mas, tá aí, uma reta, igual a gente conhece. Os 2 pontos. Primeiro ponto, primeira pergunta que eu me faço, qual o valor de t quando S é zero? Segunda pergunta, qual o valor de S quando t é zero? Beleza, tranquilo. Toda matéria básica? Só de matemática, certo? Matemática básica. Não precisa de toda a matéria. Eu vou lançar aí
como falei, alguns desses tópicos, como eu já comentei com vocês, que são relevantes. Então vamos lá. Expressões algébricas, produto notável e faturação, equação do primeiro e do segundo grau, função do primeiro e do segundo grau, geometria plana, muito relação de triângulo, isso vai ser relevante. Tem algumas questões que você vai safar por semelhança de triângulos, e a gente vai ver isso na aula de amanhã. Então, é relevante alguns conteúdos, não todo, não tudo, mas frações, regra de três simples, né? Esses conteúdos são bem relevantes. Precisa se aprofundar muito, mas você ter um bom conhecimento daquela matemática básica faz muita diferença. Então, bora lá, ó, SpaceX 2019. Olha lá. Olha o gráfico aqui. Uma reta. S por T. SpaceX 2019. Gráfico é S por T. E é uma reta. Então, de cara, S por T é uma reta, movimento retilíneo uniforme. Pronto. Olha lá. Morreu. Então, olha só. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme. Ah, ele falou. Ele falou. Durante 10 segundos. Tudo bem. O desenho abaixo mostra o gráfico do espaço em função do tempo. Estou vendo isso também. S por T. Olha que maravilha. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros é... E aí? É física ou é matemática? Fala para mim. Comenta aí. É física ou é matemática? Meu amigo, matemática, pô. Não, mate física não existe, mate física. Não existe. É matemática, pô. Isso é matemática. No lugar do Y é S, no lugar do T, do X é T. Matemática, pô. E vamos lá para matemática? Vamos voltar lá na matemática básica? Olha a SpaceX aí. Primeira coisa, dá para resolver por semelhança? Dá. Dá para resolver por sei o quê? Dá. Dá para resolver por trigonometria? Dá também. Separar aquele ângulo ali é tanto, o meu irmão seno sobre tangente, dá para resolver também. Mas vamos resolver por matemática básica. Matemática básica. Calma, matemática básica. Olha lá, informações, dados do problema. O que eu quero? Vou botar aqui, o que eu quero? Coisa importante. Eu li, entendi, interpretei, e o cara fala assim, qual é o espaço em t igual a 10? Então eu quero o S, que eu não sei, para t igual a 10 segundos. Por trigonometria? Dá, filho. Tá. Ó, trigonometria. Só vou dar um spoiler. Tem a reta aí, né? Tem o gráfico. Só o spoiler. Não anota isso não, anota isso não. Só o spoiler. Vou falar que é S não, tá? Vou falar que isso aí é um Y. Y por X. Ó, dá pra fechar um triângulo aqui? Isso aqui não é um ângulo teto? Sim ou não? Isso aqui não vale 3? Isso aqui não vale 9? Ah, então a tangente é 3, né? Ah, então eu quero saber aqui, ó, para S igual para T igual a 10. Ah, então para T igual a 10, qual é o valor disso daqui, dessa altura? Tangente de novo. Então trigonometria, dá para fazer, dá para fazer. Mas é spoiler, é spoiler, é spoiler. Isso aqui não é o objetivo de hoje, não. É spoiler. Isso aqui é mais para frente, calma. Calma. Triângulo 3, 4, 5, olha lá também. Mas vamos com calma. Ó, para S, qual é o valor de S para T igual a 10? Pergunta aí da galera aí. Cara, o que eu vou ter que fazer? Que vai ser o objetivo para relacionar com a questão anterior. Eu quero a minha equação. S por T. Qual é a minha equação? E aí, olha só que interessante. Eu sei que a minha equação, de uma forma geral, ela é escrita assim, S, que é o movimento retilíneo uniforme, é igual a S0 mais VT. Show de bola? E olha só, para T igual a zero, olha lá no gráfico, qual é o valor de S? S é igual a 3. Sim ou não? Então, para T igual a zero, S é igual a 3. Ah, então S é igual a 3, que é igual a S0 mais V vezes zero. Ah, então a minha posição inicial é igual a 3 no sistema internacional metros. Ah, então a minha equação ganha qual forma? S é igual a 3 mais velocidade vezes o tempo. Agora, olha só, que outro ponto eu tenho? O ponto S12 e T3. Então, para S igual a 12 metros, olha lá no gráfico, o meu tempo é igual a 3 segundos. Sim ou não? Então, 12 é igual a 3 mais a velocidade vezes 3. Beleza? E aí? Tranquilo para todo mundo? Então, 12 menos 3, 9. Dividido por 3 é igual à minha velocidade. Ah, então a minha velocidade é 3. O quê? Metros por segundo. Então, como é que ficou a minha equação? S
é igual a S0, que é 3, mais a velocidade, que é 3, vezes o tempo. E o que eu quero? O S para t igual a 10. Então, para t igual a 10, o meu S vai ser 3 mais 3 vezes 10. 3 vezes 10, 30. Mais 3, 33 metros. Vamos lá. Física ou matemática? Matemática, equação da reta. Aí, ó. Mestre, fiz uma questão que utilizava gráfico, mas na resolução falava que a velocidade era diferente da tangente do ângulo. Se o gráfico estiver subindo, a velocidade é positiva. Se estiver descendo, é negativo. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Se o gráfico tem que ser S por T e tem que ser uma reta para ser tangente, tudo bem? Quando o gráfico não é uma reta, a gente está falando aí já é na derivada, que é a reta tangente. Então isso é um assunto lá para frente. Mas, cara, isso é uma questão de matemática. Tá vendo? Muito parecido com o que a gente acabou de ver. Ó. Então, se você tem um conceito bom em matemática, básica aí, por exemplo, função, cara, a cinemática vai sair, ó, um estalo. Caraca, o outro lá, integração por partes. Calma aí aloprou. Então, ó, exercício, morreu esse daí? Morreu 6? Tranquilo isso aí? Pegou essa ideia? Cara, muito importante isso daqui. 7. Dado a função horária do espaço no sistema internacional. Aí tu olha, isso aí é o quê? Movimento uniforme ou uniformemente variado? Comenta aí. Olha para a equação. Olha para a função horária disso aí. Uniforme ou uniformemente variado? Filho, tem dúvida. Segundo grau, uniformemente variado. Variado, com certeza, pô, variado. É isso aí. Então, olha lá. Quando a gente pega isso daqui, ó, S é igual a S0, como é que é a fórmula na função horária do movimento uniformemente variado? Mais V0t, mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado, sim ou não? O que a gente tem? S é igual a 10 menos 7 vezes t, mais, aqui tem que prestar muita atenção, cara. Muita atenção. T ao quadrado. Presta atenção. Isso aqui, cara, é fato. Todo mundo sabe, mas todo mundo erra. Inclusive, eu já errei muito. Eu vou te mostrar o que é. Parece fácil. Realmente é. Mas na desatenção, todo mundo erra. Eu tô te falando aqui para você nunca mais errar isso na tua vida. Ó, primeira pergunta, já é a que todo mundo erra, que eu preciso que você mais tenha atenção. Qual a aceleração? Aí nego olha só para essa equação aqui, ó, e grita: 1. Não, não é. Não é 1? Não. Esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui, que está acompanhando o t ao quadrado, é igual a aceleração sobre 2. Cara, muita gente erra isso. Todo mundo aí que tá falando, com certeza já errou isso em algum momento da vida. Pode falar, pode ser sincero, eu já errei também. Então, ó, a aceleração é o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. F. Atenção. Atenção. Acho que essa é a lei menos 1. É antes da lei 0. É atenção. Letra B. Velocidade inicial. V0. Muita gente fala o quê? 7. Não é 7. Menos 7. Tem um menos na frente. É menos 7. Então, ó, menos 7 metros por segundo. Unidade do sistema internacional. E vamos lá. S0. Quem é S0? S0 é igual a 10 metros. E agora vem, e o gráfico? Ah, meu amigo, agora essa brincadeira aí já é uma parábola. Concorda comigo? Uma equação do segundo grau? Isso é uma parábola. E se botar aqui, ó, S por T? Você lembra lá da tua matemática básica? Aqui eu só vou dar uma pincelada, tá? Penúltima questão, a gente termina com uma questão do CFO-CBMER de 2022. Também sobre esse assunto. Só vou dar uma pincelada nisso aqui, nessa parte de equação do segundo grau. Olha só. Quando você tem uma equação, então segura aí, cara. Segura aí que mais 10 minutinhos a gente acaba e depois a gente manda mensagem lá no privado que eu disponibilizo para gerar uma aula, tudo bem? Criar um drivezinho, vou lançar as aulas lá e vou mandar o link individual para cada um. Mais 10 minutinhos a gente acaba, já estamos partindo para o final. E, ó, se prepara, porque se hoje foi bom, amanhã, meu amigo, você não tá entendendo, vai ser, ó, 1 milhão de vezes mais. Então já cria expectativa, já marca na tua agenda aí, ó, já chama teus amigos. Quem não assistiu a aula hoje, já convoca para assistir amanhã, não tem problema. Então segura aí que se hoje foi bom, amanhã vai ser mais ainda. Então, olha só. Primeira coisa, cara, que a gente tem que fazer. Quando a gente quer determinar
um gráfico, que é uma parábola, primeira coisa é saber qual ponto o gráfico corta o eixo vertical. E a gente vai saber isso para t igual a zero. Então, ó, para t igual a zero, só uma pincelada, isso a gente vê lá em matemática. O meu S é igual a 10. Então, isso significa que o meu gráfico passa por um S10 aqui. Segunda coisa é determinar as raízes. Segunda coisa, determinar as raízes. Quando a gente quer determinar as raízes, aqui já entra um bizu de matemática. A gente tem que fazer o quê? Ó? 10 menos 7t mais t ao quadrado, a gente tem que igualar aquela função a zero. E aqui já entra um bizu, dois números que multiplicados deem 10 e que somados deem menos 7. Menos 5 e menos 2. Isso é um bizu lá de fatoração. Lembra que eu falei que é importante tu estudar isso? Então a gente pode falar que isso aqui é um t menos 5 que multiplica um t menos 2 igual a zero. Quais são as raízes? T igual a 5 e t igual a 2. Ah, então quer dizer que a gente vai passar por esses caras aqui, ó, pelos pontos 2 e 5, que são as raízes. Ah, show de bola. E outra, a parada é o seguinte, a gente tem que olhar qual é o ponto de máximo e o ponto de mínimo. E quando a gente está pensando, por exemplo, em ponto de máximo e ponto de mínimo, a gente lembra lá, ó, o nosso x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é delta sobre 4a. Lembra disso aí? Mais ou menos? Ah, então... soma em produto, mesma coisa. Então isso aqui vai dar pra gente o quê? 7 sobre 2, que é o famoso 3,5. E esse delta sobre 4a aí vai dar outro valor. Não vou entrar nesse detalhe que a gente vai falar isso um pouco melhor na próxima questão. E outra coisa, cara, como o termo que acompanha o t ao quadrado é positivo, é uma parábola com uma concavidade voltada para cima. Então é algo mais ou menos assim, né? Os detalhes disso a gente vai entrar na próxima questão. Não concorda que o gráfico é mais ou menos isso aí? Tá certo? Então é uma brincadeira próxima disso aí. Então, cara, e aqui mais especificamente, o ponto de mínimo vai ser 7,2, que é o 3,5. E quando tu fizer aquela continha do y do vértice, isso aqui vai dar menos 9 sobre 4, tá? Só para fechar. Mas a gente vai ver um pouco melhor isso na próxima questão. O importante é que você entender o seguinte, cara, que o movimento retilíneo uniformemente variado, o gráfico é uma parábola, que é uma equação de segundo grau. Isso você vê lá na matemática. Show de bola? Então, olha só que importante, cara, como que a física ela se expressa em linguagens matemáticas. Mais uma vez, eu falei, eu vou bater nessa tecla porque isso é muito relevante. E é isso que às vezes faz você, ó, subir muito o nível do teu conhecimento em física. Agora, vamos fechar com o CFO CBMERG 2022, concurso fera demais. Quem vai fazer aí, cara? Comenta aí, eu vou. Quem for fazer CFO, comenta aí. Esse concurso é muito bom, cara, muito fera. Excelente. Olha lá, Paulo daqui a pouco já tá milionário, filho. Olha lá, cadete, o único lugar, meu irmão, que cadete ganha mais que sargento no exército. É isso mesmo, cadete ganhando 4, quase 5 conto. Olha lá, todo mundo rico, filho. Daqui a pouco tá lá o cadete já lançando um civicão. É, filho, excelente. Olha só, um móvel 1 de pequenas dimensões parte do repouso uniformemente acelerado à razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, móvel 1, se ele tem aceleração, a gente está falando de um movimento retilíneo uniformemente variado. No instante que passa por ele outro móvel 2, animado por um movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Suponha que o móvel 1, que está no movimento retilíneo uniformemente variado, persiga o móvel 2 até alcançá-lo. Parece até questão da PRF isso daqui. Durante a perseguição, isto é, entre o instante em que o móvel 1 parte e o instante em que alcança o móvel 2, a maior distância entre eles foi... Cara, essa questão presta muita atenção. Muita. A gente vai usar o conceito que a gente viu na questão anterior. Primeira coisa, ler a questão. Segunda coisa, interpretar a questão. Ou melhor, antes disso, né? Primeira coisa, atenção, né? Segunda coisa, ler. Terceira, interpretar. Quarto, anotar os dados. Então, ó, bizu. Entendeu a ordem que eu falei? Isso aí serve para qualquer matéria. Ó, móvel 1. Móvel 1. O móvel 1, ele desenvolve um movimento retilíneo uniformemente variado.
e ele parte do repouso. O que isso significa? Que a velocidade inicial dele é 0. E ele parte junto com o móvel 1, né? Concorda? Ou melhor, junto com o móvel 2. Então, o instante inicial deles é o mesmo. Eu vou falar que esse instante inicial dos dois é o próprio 0. Então, eles saem juntos e um começa a perseguir o outro. Show de bola? Então, o espaço, o S0, que é o instante inicial, né? O espaço inicial do móvel 1, é igual ao do móvel 2, que eu vou falar que é 0. Beleza? Então, como é que fica a nossa equação? Lembrando que o enunciado também falou que a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, então eu sei que no movimento retilíneo uniforme, S é igual a S0 mais V0t mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então vamos substituir esses dados ali? Vamos embora. S é igual a 0 mais V0, que é 0, vezes o tempo, mais a aceleração, que é 2, dividido por 2, vezes o quê? O tempo ao quadrado. Então, qual é a função horária da posição do móvel 1? S é igual a T ao quadrado. Então, para aqui, ó. Ponto. Móvel 1 está resolvido. Vamos analisar o móvel 2, que é um segundo tipo de movimento. Lembra que são os dois movimentos básicos da cinemática? O móvel 2 está sobre um movimento uniforme. Movimento, ou melhor, né? Vou colocar aqui, movimento retilíneo uniforme. Então, MRU. Ah, então eu sei que o meu S é igual ao meu S0 mais VT, a única fórmula que eu lembro. E a única que existe. Para movimento retilíneo uniforme. Então, show de bola. Quais são os dados? Bom, a minha posição inicial, ele parte junto com o móvel 1. Então, eu vou falar que a minha posição inicial é o próprio 0. E a minha velocidade? 10 metros por segundo. Show de bola? 10 metros por segundo. Ah, então como é que é a minha equação? S é igual a 0 mais 10 vezes t. Olha que maravilha. Então, cara, a minha equação é S igual a 10t. Tranquilo ou não? Então, cara, o que a gente quer agora? A maior distância entre eles. Vamos tentar desenhar o que está acontecendo? Eu tenho aqui, ó, um móvel 1 e eu tenho aqui um móvel 2. Partindo da mesma origem. A mesma origem. Que é o meu S0. Igual a 0. Aí o móvel 1, cara, ele começa a se desenvolver enquanto o móvel 2 passa por ele voando. Então, ó, passou voando. Aí o móvel 1, ó, caraca, o móvel 2 passou por mim, eu começar a acelerar para correr atrás dele, partindo do repouso. Então o móvel 2, cara, ele está em algum momento aqui na frente, ó, sobre uma equação S igual a 10t. O que é o S dele? É a posição dele. E o móvel 1 está aqui na frente, ó, mais um pouco atrás, desenvolvendo um movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele tem aceleração, cuja equação dele é um S igual a t ao quadrado, mas ambos estão indo, ó, na mesma direção e no mesmo sentido. Então está acontecendo o quê? Uma perseguição de carros. Guarda. Quando a gente quer falar de distância, lembra lá? A gente quer falar assim, cara, qual é a maior distância entre eles? A gente não pode pensar, né? Não tô falando de distância percorrida. Tô falando de distância só, que é a mesma coisa de deslocamento. Distância percorrida é uma coisa, deslocamento é outra. Que é a mesma coisa de distância, tá? É meio esquisito. Por exemplo, distância percorrida é igual a gente viu. Agora, se eu falo só distância, é a mesma coisa de deslocamento. Qual é a distância entre eles? Em outras palavras, nesse caso, qual é o deslocamento, né, entre eles? Não é uma diferença de S? Se a gente falar que esse aqui é o S1 e esse aqui é o S2, qual é a distância entre eles? Não é um S2 menos um S1? Sim ou não? Distância entre eles, diferença de equação. Diferença de posição. E a posição é regida por uma equação. Ah, então se a distância entre eles, vou botar aqui, ó, a minha distância
Eu entendo que é a diferença entre a posição, ou seja, a diferença entre S2 e S1. Ah, então, cara, isso aqui vai ser um 10t menos um t ao quadrado. Ah, então a minha distância entre eles, que eu vou falar que é um dzinho, é nada mais nada menos que uma função do segundo grau na variável tempo. Vamos lá da matemática básica. Caraca, olha só que interessante. Vamos descobrir quando que eles se encontram? Eles se encontram quando a distância entre eles é zero. Então, ó, quando que eles se encontram? Qual é o tempo que eles se encontram? Então, se encontram em D, que é a distância igual a zero, quando não há distância entre eles. Ou seja, substituindo lá na nossa equação, 10t menos t ao quadrado é igual a zero. Aí o que a gente pode fazer? Produto notável e faturação. Colocar o t em evidência. Lembra disso aí? Então, ó, coloca o t em evidência. Fica 10 menos t. Isso aqui é igual a zero. Então, eles se encontram no começo do movimento, que é no tempo igual a zero, justamente bem no começo, e se encontram no tempo t igual a 10 segundos. Então, 10 segundos após o começo do movimento, eles voltam a se encontrar. Então, eles se encontram, começam uma perseguição e se encontram 10 segundos depois. Olha que bacana. E aí, só que ele quer a maior distância. Quando a gente pensa na maior distância, eu estou pensando no quê? No meu y do vértice. Caraca, vou te explicar por quê. Primeira coisa, isso aqui, vamos plotar o gráfico dessa distância pelo tempo, para a gente fechar com chave de ouro. E daqui, acabou, fechou. E aí a gente volta a se encontrar amanhã. Porra, já uma aula 10 mil vezes aqui, ó. Top. Pode esperar muita coisa. Então, a distância D pelo tempo. A nossa equação está aqui, uma equação do segundo grau. Se isso aqui é uma equação do segundo grau, primeira coisa que eu tenho que saber, qual é aonde o gráfico toca o D ali para t igual a zero. Então, para t igual a zero, o meu D é igual a zero. Ah, então o gráfico passa, ó, pela origem dos movimentos. Segunda coisa que eu tenho que determinar, as raízes. Quais são as raízes? Eu já vi. As raízes são t igual a zero e t igual a 10. Ah, então em t igual a zero, passa aqui, ó, em t igual a 10 também. Outra coisa, qual é o meu x do vértice? Meu x do vértice é o famoso menos b sobre 2a, né? Então é o meu famoso 5. Então o x do vértice está bem aqui no meio, ó. Ou seja, no tempo 5. Qual é o meu y do vértice? É só substituir. Então o meu d para t igual a 5 vai ser 10 vezes 5 menos 25, que é 50 menos 25, que dá o próprio 25. Então olha só que interessante. É nesse ponto que acontece o máximo. E olha que legal. Como esse cara aqui, ó, o coeficiente que acompanha o t ao quadrado é negativo, como você pode observar, essa parábola ela tem uma concavidade voltada para baixo. Então é algo mais ou menos assim. Tá meio feio o desenho, mas é algo mais ou menos assim. Uma parábola voltada para baixo. E qual é a maior distância entre eles? É a distância aqui, ó, de 25 metros. Dá pra gente gabarito letra B de bola. Então, gabarito B de bola. Questão de matemática, função do segundo grau. Lá na matemática básica. Braba demais essa questão, né, cara? Maneira pra caramba aí, ó. CFO CBMR de 2022. Uma questão que talvez muitos alunos tenham errado, mas você consegue hoje observar que é uma questão que é muito fazível. Se você tem um conceito legalzinho ali em matemática, sim ou não? Então, olha que questão maneira, cara. Tem várias questões assim. Já vi questão assim até no ITA. Real, a mesma questão. Beleza? Então, rapaziada, com hoje nós encerramos o primeiro dia, filho, do nosso intensivão. Foi um sucesso. Beleza? Você que gostou aí, manda mensagem no privado. Lembra, se quiser receber a aula, manda mensagem no privado.
que eu vou gerar um drive, que eu vou jogar as aulas aqui, e eu vou disponibilizar esse. Então, finalizado aí a nossa primeira aula, amanhã tem mais, sexta e sábado também, às 8 horas da noite, beleza? Então, se algum amigo seu aí, cara, não conseguiu participar de hoje, manda mensagem para ele, incomoda mesmo, para ele estar junto com a gente amanhã, que vai ser ainda melhor, mais dicas de estudo, como evoluir nas matérias. Você viu que a gente já deu vários bizus aí de vida, né, sobre, não só em física, mas coisas que você pode levar para qualquer questão, para qualquer assunto, tá bom? Então, rapaziada, boa noite aí, fiquem com Deus. A gente fechou mais ou menos em 1h30 de aula. Pô, muito top vocês estarem aqui, cara. Vocês são, pô, campeões pelo esforço, pela dedicação, por uma quarta-feira, 9h30 da noite, estar aqui assistindo a aula. Isso aqui, cara, faz um diferencial absurdo. Muitos alunos, às vezes, vão deixar para estudar só depois do carnaval e vocês já estão aqui se dedicando. Então, parabéns aí pelo esforço, pela dedicação. É isso mesmo, começar o ano da maneira correta, correndo atrás de um objetivo nobre, que é a aprovação de cada um de vocês. Agradeço pela confiança, pô, de estarem aqui assistindo essa aula. A minha equipe, nós temos um compromisso gigantesco com o aluno de entregar o melhor para cada um de vocês, até porque a gente já esteve desse outro lado e sabe o que vocês precisam e a relevância disso, cara. Então, cada conteúdo aqui é feito com muito carinho, muito especial, para abençoar a vida de cada um de vocês. Tá bom, rapaziada? Então, fiquem com Deus. Abraço aí pra galera aí, Giovana falando, Kaká, Emanuel, Railan, Marcelo, Douglas. Tamo junto, rapaziada. Então, vou encerrar a chamada aqui. Valeu, Guilherme, Jean. Tamo todo mundo junto aí, Arthur, Cadu, Aline. Então, até amanhã. Vamos com tudo, rapaziada.